aqui. Vem mais pra perto. Cidade de Cangaceiro, trai essa raça. Pessoal, vamos parar as fotos que agora o final vai fazer só o que aconteceu aqui. E vamos numerar uma coisa muito importante para a gente aqui para dentro desse mar. Sim. Quer subir mais um pouco? Meu nome é José Medeiros Viana, nasci e criei aqui nesse lugar que chama São Domingos, do Coronel Raimundo Augusto, onde o Lampião passou aqui em 27, quando ele veio do ataque em Mossoró. Aí desceu aqui, aí se arranchou-se ali na frente. Agora, antes disso, o Coronel Raimundo Augusto já tinha ido com a tropa esperar ele na frente. Esperou uns 8 ou 10 dias, ele não veio, que ele se empaiou-se lá por Quixadá, por aquela região de lá. Aí ele voltou para a fazenda, né? Aí quando foi com uns dias, um morador dele subiu ali na represa do açude, aí viu o pessoal arranchado. Aí voltou, foi avisar ele lá. Aí ele juntou o pessoal, ele e o outro coronel, irmão dele, João Augusto. Aí vieram, quando chegaram lá na frente, encontraram o policial que vinha já no estaco de Lampião. Aí atiraram nos outros, aí de cá ele ouviu os tiros, aí fugiu, foi embora. Aí chegou lá na frente, pegou um rapaz, levou para mostrar ele uma fazenda lá na frente, na serra. O cabo disse, eu vou. Aí quando chegou lá na frente, encontrou um vaqueiro por nome de Pitel, que era o vaqueiro do finado João Marinheiro da Carnaúba, uma propriedade que tem lá. Ele disse, rapaz, você sabe onde é Ananias Saraiva? Ele disse, sei. Que eu queria que você fosse me deixar lá, que esse rapaz que vai comigo aqui, ele vai mais para a morte do que para a vida. Eu quero liberar ele. Aí liberou ele, voltou e o velho foi. Isso eu vi, o velho me contava. Quem contava? O Pitel. Pitel foi o cara que foi de guia, né? Foi deixar ele lá. Aí nós perguntávamos, o senhor não teve medo não? Eu disse, não, eu fui mais ele a cavalo, que o velho andava procurando gado encorado, era vaqueiro. Encorado. Eu tive medo quando eu cheguei lá, que eu saí, que voltei um pedaço, ele me chamou, ei, volta aqui. Aí ele disse que voltou com medo, mas quando chegou lá, ele socou a mão no bornal e deu 3 contos de réis a ele. Gratificou. Está aqui, vai comprar uma propriedade para você criar seus filhos. Quanto que valia 3 contos? Aí ele comprou a propriedade aqui no município do Mari, por nome Lagoa Tapada. É a Carnaúba, era de quem? É do finado João Marinheiro, que chama Carnaúba dos Marinheiros. Fica lá do outro lado, perto daquela serra lá. Gente, vamos aplaudir o nosso amigo aqui. Vamos lá! O professor Calixto vai acrescentar o professor Calixto vai acrescentar mais algumas informações. Então, o professor Calixto com as palavras. Bom, pessoal, eu queria de antemão dar as boas-vindas a todo mundo, tá? Dizer que é a primeira vez que alguém vem aqui nesse local. Tá? Então, esse local que a gente está aqui é a Fazenda São Domingos, que já é retratada por alguns historiadores, por alguns pesquisadores, nunca tinha sido visitada. Só por algum apaixonado isoladamente, como eu. Um grupo nunca tinha vindo não. Bom, eu vou fazer aqui uma rápida contextualização para vocês, para melhorar o entendimento dos amigos com relação à questão geográfica. Onde é que nós estamos? Tá? Ontem, onde era que nós estávamos? Missão Velha. Missão Velha, ao sul, Aurora no meio, Lavras da Mangabeira mais ao norte. Então vocês arrubiaram aqui, ó, por Aurora e chegaram em Lavras da Mangabeira, que já é a divisa entre o sul e o centro-sul do estado do Ceará. Tá? Estamos aqui no território dos coronéis. Eu considero Lavras como a segunda capital do coronelismo do Cariri. A primeira era a que a gente estava ontem, em São Velho. Nós tínhamos lá pelo menos 5 coronéis muito fortes, coronéis verdadeiros, de Baraça e Cutelo. Tá? O primeiro episódio de deposição entre os coronéis do Cariri aconteceu lá em 1901, quando o coronel Santana tira o coronel Rosa de Macaru. E o último também aconteceu lá, onde o coronel Isaías Arruda de Figueiredo, deixa eu me benzer, tirou a bala o coronel senhor Dantas, Manuel Dantas de Araújo, que era o que a gente estava lá na casa ontem, que o rapaz disse que o Lampião tinha passado em 1915 lá, era aquela casa dele lá, tá? Só que a deposição não foi na casa não, foi na própria prefeitura.
Bom, mas aí é uma outra história. Nós estamos aqui em Lavras, terra que é reconhecida pelo predomínio político, administrativo, social da família Augusto, tá? Os Augustos, eles desempenharam aqui um papel de hegemonia política por cerca de 200 anos. Cerca de meados do século XVIII, por volta de 1754, aí, quando Francisco Xavier Ângelo chega de Icó com sua esposa, filho de um sargento-mor, e foi dono de quase todas as terras do município. Isso aí é uma outra história também. Eu sugiro que os senhores procurem Joarivar Macedo, São Vicente das Lavras, de 1984. Daí, Xavier Ângelo tem a descendência até nascer João Carlos Augusto, que herdou o nome do ex-governador do estado do Ceará, João Carlos Augusto de Honninghausen, Gravenburg, e o Marquês de Aracati. João Carlos Augusto depois foi enviado para Moçambique para ser presidente lá pelo rei de Portugal. Olha aí. De João Carlos Augusto nasce, que dizem que é afilhado, mas que na verdade era filho, mas aí é outra história também que eu não vou entrar no mérito, chamado João Carlos Augusto, que foi o pai de prole numerosa, foi político aqui em Lavras e pai de Fideralina Augusto Lima, tá? Fideralina, a grande matriarca que já foi falada e a gente nunca se cansa de falar dela pela importância social, histórica, política aqui em Lavras e não só em Lavras, em todo o estado do Ceará e o reconhecimento a nível nacional. Raquel de Queiroz, por exemplo, retratou muito bem ela. Não sei se vocês já assistiram o Memorial de Maria Moura, foi feito em homenagem à Fideralina, foi muito forte. Politicamente, ela e os seus descendentes. A prole de Fideralina deu para Lavras e para o Ceará vários coronéis, tá? Tiveram outros coronéis aqui em Lavras, mas os de maior evidência realmente foram os Augustos, principalmente Gustavo Augusto Lima, que é o pai de outros dois coronéis mais recentes, que é o Raimundo Augusto Lima e o João Augusto Lima. Os seus descendentes estão aqui, cadê Raimundinho? Aqui. Raimundinho é filho do coronel Raimundo Augusto. Ele vai se apresentar também, dar as boas-vindas a vocês. Me perdoe, Raimundinho, por ter tomado sua palavra. E esses dois coronéis são os que estão nessa história que a gente vai contar agora, que é sobre a passagem de Lampião para cá, tá? Vamos sair agora da metade do século XVIII e chegar para 1927, que foi justamente o período em que Lampião passou por aqui. Pessoal, Só um minutinho. O professor Calixto vai ter uma pesquisa que está com mais de 10 anos. Não, e até o fim. 5 anos. 5 anos que Acaba vai sair exagerado agora no esse final do Vanildo. ano uma biografia do coronel Isaías Arruda. Então nós recomendamos e já estamos dando a notícia aqui do amigo Calixto que está fazendo essa E outra grande obra do nosso querido amigo Calixto, que foi empossado conselheiro do Caricangaço para nossa grande honra, né? Também é a invasão de Lavras de 1910, quando um dos personagens, né? Um dos protagonistas foi Quinco Vasques, que nós visitamos, Raimundinho, lá na casa dele ontem, todos nós juntos, né? Bom, esse livro que o Manuel Severo falou está na segunda edição, foi lançada primeiro em 2015 e agora em 2017 a segunda edição, sobre a invasão a Lavras. Bom, o cara que eu estava dizendo mesmo, que eu esqueci? Você veio para 27. 1927? Então vamos voltar aqui para o dia 14 de maio. Lampião passou por Lavras da Mangabeira, pessoal, 2 vezes. É o que se tem nos registros. A primeira vez vindo de Aurora, do recôndito da Fazenda de Poeiras, do coronel Isaías Arruda. Passou pelo município de Lavras para subir a marcha, prosseguir a marcha para ir para Mossoró. Em 14 de maio, isso eu vou tentar fazer aqui uma cronologia, mas se eu tiver errado, vocês podem ficar à vontade de me corrigir. De 14 de maio ele passa, tá? Não houve nenhum tipo de conflito, passou tranquilamente e alguns mensageiros mandaram telegramas para o coronel João e para o coronel Raimundo Augusto, tá? Essas mensagens estão no poder da nossa confreira da Academia Lavrense de Letras, Rejane Augusto Monteiro Gonçalves, que foi a escritora que eu falei para vocês, lá na apresentação na URCA, no Crato, que tem um artigo sobre a passagem de Lavras na revista da Academia. Fiquem à vontade para procurá-la. Ela fez muito bem a explanação desse assunto nesse artigo. Esses telegramas só dizem que Lampião passa... Fortaleza nessa época? Não, a Aurora. Na Fazenda de Poeiras de Isaías, onde foi feita toda a trama, com Isaías, José Cardoso e outros personagens que ninguém falou, mas o que eu estou falando nesse livro de Isaías, eu não quero entrar no mérito aqui, para não perder a graça também. Tem coisa inédita sobre a invasão de Mossoró nesse livro que eu estou preparando. Tá? Não, Mossoró. Sobre Mossoró, que é o livro sobre Isaías Arruda, né?
Aí a gente... Bom, o que acontece? Eles passam por aqui e seguem para o norte. A invasão de Mossoró aconteceu em 13 de junho, tá? A gente já sabe todo o malogrado êxito, de todo o sucesso que aconteceu tudo, e na volta ele entra em Limoeiro, que a gente já sabe, quer conquistar aquelas cidades da região jaguaribana, e com isso chama a atenção das forças policiais dos estados, né? Principalmente do Ceará, que manda destacamentos policiais para lá, e aquela luta toda nas cidades jaguaribanas, São João do Jaguaribe, Pereiro. Ele chega no município de Có, onde, em cima da Serra da Bertioga, ele avista a Serra da Várzea Grande. A Serra da Várzea Grande, pessoal, é uma serra que tem cerca de 9,6 quilômetros de extensão. Ela vai ali do distrito de Borepi, aqui em Lavras, até mais ou menos a fronteira com o município de Ipalmirim, antiga Alagoinha. Ela tem cerca de 600 metros de altura, tá? E era onde Lampião queria chegar, porque chegando na Serra da Várzea Grande ele estava feliz porque ele estava em Aurora, porque Isaías Arruda ia abraçá-lo, né? Tá? O que é que acontece? Existe um tema aí, que eu acredito que também os pesquisadores não tenham entrado no mérito ainda, que é a questão da geografia vegetal, da fitogeografia. Lampião atravessa uma área vegetacional aqui nesse período que não é caatinga, é cerrado, tá? É o que o pessoal chama de tabuleiro. E aí é um objeto meu de estudo, lá na universidade eu tenho alunos, bolsistas de mestrado, que trabalham nessas áreas aqui. Fragmentos de cerrado no meio da caatinga. Nós temos aqui uma vegetação muito... Não aqui, onde a gente está, isso aqui é caatinga. Mas mais para frente ali na Serra da... no sotavento da Serra da Várzea Grande e na Serra do Boqueirão, que é uma serra menor aqui do outro lado, nós temos uma área de vegetação muito semelhante ao que a gente tem em Goiânia. Tá? No centro do Brasil. Então ele viu aí muita coisa que ele não era acostumado a ver de onde ele vinha. Então aí tinha planta como o pau-terra, como carvoeiro, que são voquisiáceas. Voquisiáceas é família de planta de ambiente com alumínio, igual ao centro do Brasil. Mas isso aí é um outro assunto também que eu sugiro que se tiver algum ambientalista interessado, a gente pode discutir, que eu pretendo também abordar esse assunto. Apesar de que já foi trabalhada a vegetação medicinal da caatinga, mas essa parte fitogeográfica, que eu acho que ele não conhecia muitas das espécies, nunca ninguém atentou. Enfim, quando ele chega no município de Umari, ele chega no dia 20, no dia 30 pela manhã, ele toma café no sítio Várzea, em Umari. De lá, telegrafam para os coronéis, que rapidamente armam os civis aqui de Lavras, e chega-se para cá cerca de 30 praças, onde o coronel Augusto, o João e o Raimundo distribuem. Uns para Alagoinha, outros para Baixio, outros para Umari, outros aqui para o distrito de Ouro Branco, que hoje chama-se Amaniltuba, outros aqui no sítio Iracema, também propriedade dos Augustos. Tá? O objetivo é dar combate. Dar combate a Lampião. Tudo isso, agora vejam que coisa interessante, tudo isso sobre os auspícios de um personagem extremamente importante, que foi Moisés Leite de Figueiredo. Moisés Leite de Figueiredo, major da polícia, comandante do 2º Batalhão, que era Juazeiro do Norte, era casado com Josefina Arruda de Figueiredo. Irmã de quem? Isaías Arruda. Dizem as más línguas não, eu tenho como provar isso. Que o coronel Isaías Arruda pediu para o governador do estado, José Moreira da Rocha, para tirar o tenente Manuel Firmo do meio e deixar o major Moisés como responsável por a busca do Lampião aqui na região. Depois a briga de Moisés com o Firmo. Teve a briga, na verdade não foi nem briga, foi o que ele tentou se explicar no livro dele, chamado Lampião no Ceará, a verdade em torno dos factos. Campanha de 1927. Tá nos jornais também, viu? Esse livro está nos jornais. Tá nos jornais. O livro de 1927 fala disso. Maravilhoso. Esse livro quem me cedeu foi Ângelo, tá aí, Ângelo? Ângelo, acho que ele nem lembra mais. Ele digitou esse livro todinho, e na época eu estava começando o livro dos Isaías, ele mandou para mim esse livro, o Major Moisés dá uma explicação lá detalhada, e muitos desses trechos estão nos jornais também, da campanha de 27. Ele publicou bem isso aí, tá? O que é que acontece? Tomou café em Umari, chega para os coronéis telegramas dizendo que eles estavam vindo para cá, eles tentam se armar, e quando foi na noite desse mesmo dia, eles se arranjam aqui no sítio São Domingos, que é lá onde eu quero ir com vocês. Hoje, sítio Santo Inês, que hoje é propriedade do meu sogro, pai de minha esposa, já falecido, que trabalhou com o coronel Raimundo Augusto e depois adquiriu parte das terras dele. Na época, todo o complexo do sítio São Domingos
e se constitui em vários outros sítios. Tranqueira, né, Raimundo de Pau, Amarelo, Iracema, são todo o complexo da família Augusta aqui nessa região. Tá? Então ele se arrancha num local ali, debaixo de uma oiticica, que hoje está coberto por água, que foi feito o açude depois. À noite, depois de ter pego 3 guias, um que foi esse que o nosso amigo Zezão falou, o Pitel, José Alves, o nome dele, junto com um irmão dele chamado Antônio Alves e um outro guia chamado Manuel Luiz. Esses 3 foram entrevistados por um mensageiro daqui de Larra da Mangabeira no dia 2 de julho, ou seja, isso foi dia 30 de julho, de junho, ó. Dia 2 de julho, esse mensageiro, 3 dias depois, esse mensageiro entrevistou os 3. E aí, de acordo com essa entrevista, ele mandou para o jornal O Ceará, o jornal de maior circulação na época, e o jornal publicou na íntegra, no dia 7 de julho, a entrevista com o Pitel, coisa que Regiane Augusto fala agora pela primeira vez também. Tá? Então, o que é que acontece? Saíram daqui com esses 3 guias, os piquetes tiveram por aqui no encalço e um dos capangas de João, ou Raimundo Augusto, observaram que eles estavam descansando ali já à noite. Deu o primeiro tiro que foi errado, uma coisa que não foi combinada por essa volante. Eles se assustaram, se embrearam na mata e não deram sequer um tiro, de acordo com a entrevista do Pitel. Saíram... Pitel estava com ele? Pitel estava com ele como guia, para ensinar onde era no Saraiva, do jeito que o Zezão falou. O que o Zezão falou bate direitinho com a entrevista dele no jornal, sem Zezão nunca ter lido, pra vocês verem, né? O que mostra a veracidade das informações que o colega aqui usou. O mais velho daqui do tempo dele contava, né? E Zezão conviveu com o próprio Pitel, ele era menino e Pitel falava, ele conheceu o Pitel. Mas a imprensa fez a cobertura no rastro de Lampião. Fez a cobertura, mas assim, pelo que eu tenho observado, tinha muita questão da politicagem também, sabe? Eles queriam de qualquer forma desprestigiar o Moreira da Rocha, que era verdadeiramente um produtor de Lampião. Mas a gente tem que dispensar um pouco também isso, infelizmente. A gente pode seguir só o que o jornal diz também. Não, mas porque meu livro não boto nada da imprensa daqui, eu boto na imprensa de fora, que eles pegavam a informação daqui e publicavam no jornal Os correspondentes, né? sabe? Perfeito. Eu faço isso também, eu falo muito sobre esse acompanhamento jornalístico, mas a gente vê muito jornal de direita, jornal de esquerda, Tem a posição e situação. É a posição e situação. Pois é, aí o Pitel, ele fala de cerca de 50 homens. Outros jornais falavam cerca de 40, outros falavam em 30. O Pitel disse que Lampião chegou com muito dinheiro. Eram bolsas de dinheiro. Vindo de Mossoró. Vindo de Mossoró. E deu 30 contos a ele. 30 mil réis a um e 108 mil réis a outro. Eles compraram essa propriedade com esse dinheiro. Lá no Maranhão. Isso aí? Porque o prêmio de Lampião, 3 anos depois, era 50 contos de reais. Só dava para comprar 2 fazendas na Bahia com 6 águas. Perfeito. Então, assim... Ele falou que era 3 contos, né? Não, ele falou. O jornal mostra 30 a um e 108 a outro. Agora, esse contos não, 30 mil réis. Agora, a sua observação, com relação a esse número de cangaceiros, de 50 cangaceiros, a gente fica assim um pouco com uma certa dúvida, porque quando o Lampião teve em Mossoró, ele estava mais ou menos em torno com esse número de cangaceiros. Pois é, mas quando saiu de Mossoró, que teve aquela invasão aqui no Todinho, houve deserções, houve mortes e houve algumas fuga de subgrupos, né? Fuga de subgrupos. Macilons tirou o grupo dele, que eram algumas pessoas. Então, nessa fase aí, ele já estava com menos de 50. Com certeza, isso pela cronologia. Veja bem, e pelo que nós sabemos um pouco, esse grupo foi reduzindo ao longo até passar na fronteira para Pernambuco, bem reduzido. Eu acho que o medo do cabo era tão grande que ele é 50. O Mundoca Macedo mandou uma mensagem depois no telegrama para o coronelzinho que era 30. Olha, então tem informação de 30, tem informação de 40, tem informação de 50. 50 não era. 50 não era. De 30 não é. 50 não era. Menos de 30 não é. A história que eu sei do mais velho é que ele passou aqui com 43. Pois é. É, menos de 50. Então é essa faixa aí. Né? Aconteceu, pessoal. Aconteceu também, nesse mesmo dia 30. Criado aqui nessa propriedade aqui. Aconteceu. Depois eu vou falar lá. Aconteceu aqui também, nesse mesmo dia 30 de junho, um embate entre as duas forças. Os homens do Coronel João e os homens do Coronel Raimundo Augusto, que trocaram tiro entre si achando que era o bando de Lampião. Acontecia muito isso. Acontecia muito isso. E aqui, quando alguém disse, aqui são os homens do Coronel Raimundo, aqui são os homens do João. Então, se desfez isso. Ele estava arranchado ali, 7 horas da noite, o que tem nas entrevistas dos 3 que foram tomados para a guia, é que 7 horas da noite, depois que um deles atirou, eles saíram em debandada para Aurora.
O Major Moisés Leite de Figueiredo fala que Lampião chega na Serra da Várzea Grande, essa serra que eu falei para vocês, que é a divisa entre Lavras e Aurora, no dia 1º de julho. Então é isso mesmo, dia 30 de junho ele estava aqui e dia 1º de julho ele chega em Aurora. Agora ele estava a pé, né? Porque ele deixou as montarias aqui, ele saiu correndo. Deixou montaria, aqui ele deixou montaria, deixou rifle, deixou faca, que inclusive... Deixou uma bússola. Uma bússola, que inclusive publica um cidadão chamado... como é o nome do pai de Assis Viana? Assis Viana, que era um dos homens de João Augusto, de acordo com Assis Viana, que é um advogado nosso, aqui, amigo aqui de Lavras, que era para estar até aqui com a gente hoje, ele disse que o pai dele, na época, coletou alguns desses instrumentos e foi fazer tipo uma escritura no cartório para registrar que estava com esse material. E esse documento, eu acredito que esteja no Arquivo Público do Ceará, ninguém ainda conseguiu ele não. Eu também não tive a oportunidade de achar, não fui atrás ainda. Mas há algo em torno disso que a gente E esse material, quem ficou, foi para onde? Foi distribuído, algumas pessoas têm, Raimundinho conhece, Raimundinho depois vai falar um pouco, tem essa distribuição para algumas pessoas, tem alguém que tem isso ainda. No dia 1º de julho, ele está em cima da Serra da Várzea Grande, num lugar chamado Olho d'Água das Éguas, tá? Lá, no Riacho do Bordão de Velho, que é o outro lado da fronteira, que já é o município de Aurora, tinha força de 3 volantes lá, né, do pessoal da Paraíba, que era o José Guedes, o Tenente José Guedes, o Tenente Manuel Arruda e o Tenente Agripino de Lima, tá? Cerca de 200 soldados. O próprio Major diz, e Amarílio Gonçalves Tavares replica isso no livro sobre a Aurora, Aurora História e Folclore de 1993, que aconteceu um fato inusitado, que foi o bando de Lampião ter passado pela volante do Tenente Manuel Arruda, eles dormindo e eles fazendo silêncio, e só lá na frente que eles foram ver o bando, houve troca de tiro, quando já não era mais capaz de alcançar as balas. Isso foi dito por Major Moisés e foi dito por Amarílio, que entrevistou gente também. Chegaram no sítio Ribeira, no Bordão de Velho, depois foram para o sítio Boa Vista, onde pegaram Gregório Gonçalves, Gregório matou um boi. Os cangaceiros estavam com tanta fome que pegaram carne sapecada ainda, botando nos bornais, com farinha e rapadura, e correram para o recôndito esconderijo de Isaías Arruda de Figueiredo. Que aí já é uma outra história. Mas aí, depois foi, antes disso aí teve o combate da Macambira. Teve, mas aí foi anterior, né? Foi. Pessoal, esse livro que eu estou preparando sobre Isaías Arruda, eu recomendo a todos. Ele traz algumas informações bem novas, sabe? Bem netas, assim, sabe? E eu até peço perdão aos amigos, porque ontem era para mim ter dado uma palavra em Missão Velha, pedi licença ao meu amigo Severo, para deixar para uma outra oportunidade. Eu ia acabar falando muita coisa ineta, sabe? Ia perder um pouco a graça do livro. Eu ia falar sobre o início da rixa entre os paulinos, nós temos 4 versões para isso. Eu ia falar sobre essas 4 versões, fundamentadas, todas elas 4, que vai estar no livro sobre Isaías. Se Deus quiser, eu lanço daqui para dezembro, então Ivanildo me capa, manda me matar. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, uma aula. Eu queria que Raimundinho Augusto, Cá, meu amigo. o Tiago também, o filho dele, são representantes aqui dos coronéis. Fica à vontade, pode ir, fica à vontade. Que boa fila aqui. Fica à vontade. Eu sou filho do Coronel Raimundo Augusto, esse aqui é meu filho mais velho, é neto. Esse ali é neto, bisneto do Coronel João Augusto, que era irmão do meu pai. Várias gerações, né, Raimundo? Várias gerações. E a história é essa que eles estão contando, né? Que na época era essa violência toda. Porque... Fica ali, E ele falou aí na história dos objetos que deixaram aqui. Na época distribuíram entre eles aí o Coronel Luiz Nóbrega, que era primo do meu pai, a propriedade vizinha aqui, que é o sítio Marizeiro. E até me falaram uns anos atrás que está lá com os netos deles e bisnetos uma bússola que que ficou aí. E os animais não, essas coisas já com o tempo, né? E arma Apareceu arma também? Não, parece que foi uns burros e uma bússola, não sei se na época era uma faca, né? Daqui, já sabe. Faca aos punhais? Porque não foi no meu tempo, eu não era nascido, porque eu sou filho do segundo casamento do meu pai. E já o Zé sabe da história aí, porque ele conviveu muito com o pessoal mais velho, né? Mas você é bisneto da dona Federalina? Sou bisneto da Federalina. E o que é que o senhor podia acrescentar aí sobre essa relação
de Dona Federalina com o mando político da região, e inclusive também houve brigas familiares pelo poder político aqui de Lavras da Mangabeira. Houve, na época, a família muito grande, né? E um lado ao outro tudo era da família, né? Não dava para caber todo mundo. Depois não dava para caber todo mundo no vídeo. E hoje a força de Federalina é tão grande que até o mandato passado, o prefeito de Lavras, o atual prefeito de Fortaleza, tudo é descendente dela, é trineto dela, o de São Gonçalo do Amarante. O nosso prefeito é também São Gonçalo. Né? São Gonçalo do Amarante, trineto dela. E o Roberto Caldeira, ele é do descendente do Honório Carimão do Gustavo, né? Heitor Ferra também, né? Heitor já é descendente do trineto de um irmão dele. Era o Francisco, o Coronel Francisco. E me responda outra coisa, já algum outro grupo, algum estudioso, já fizeram isso aqui alguma vez que a gente está fazendo? Não, aqui é a primeira vez. E o que é que o senhor acha disso? Você veja aqui várias mulheres acompanhando dentro da Caatinga, quer dizer, o que é que o senhor... primeira pergunta, se já alguém apareceu aqui para ouvir essa história, para acompanhar, e o que é que o senhor acha também desse grupo de estudo em torno desse assunto? Eu desde criança ouvi falar a história da Curva do Oeste, né? Que onde ele passou e o acampamento. Era uma antiga estrada real, que ligava Lavras ao Encontro, antigamente. Antiga Estrada Real, perfeitamente. Antiga Estrada Real. E a gente é bom relembrar o passado, né? E ver a história, né? De nós nordestinos, né? É história. Tem gente aqui que veio para ver tem de 14 estados, né, Severo? Sim. 14 estados estão aqui representados. Para o senhor ver como a importância desse grupo de estudo, no sentido de ir até os locais, até os sítios históricos, onde esses eventos aconteceram, porque a nossa finalidade é justamente essa, é estudar, é divulgar a cultura regional, como aqui vai ser divulgado, isso na internet, e milhões de pessoas no mundo todo vai tomar conhecimento disso, porque isso vai ser feito resumo através do Cariri Cangaço, e a gente agradece a recepção, o carinho, a atenção, e para que essas informações não morram e possam ser divulgadas. Justamente, para servir para as futuras gerações, né? A Dona Federalina chegou a morar aqui na fazenda ou ela morava em Fortaleza e visitava temporariamente? Ela morava no Tatu, depois de lá. É outra propriedade da família. Aqui era o João e o Raimundo. Dois filhos, dois netos. Dois netos. E o filho dela, que era do filho dela, do Coronel Gustavo. Aí, Olha, no caso, nós quando começamos a construir um evento dessa magnitude, né? Pessoal, Vocês não têm ideia o cuidado e o zelo que nós temos, né, Calixto, para construir um evento dessa magnitude, dessa natureza, envolvendo 5 municípios, cada município com sua especificidade, cada município com seus cenários maravilhosos, seus personagens, né, fortes, né? E os cenários são magníficos. Então, quantas vezes nós nos deslocamos ao Cariri, além dos 10 anos, Vilela? Quantas vezes, meu querido Calixto, a Cristina, para falar de Lavras, né? Apenas de Lavras, tivemos matutando, nos debruçando em cima dos cenários, do que podíamos trazer de novo para os senhores. Foi quando Calixto disse: Severo, nós vamos lá na Estrada Real, na Curva do Oeste. Ninguém nunca que pesquisa cangaço colocou os pés lá. É em Caatinga Brava, de Calixto, vamos. Muitos, na verdade, às vezes cansam um pouquinho, mas se não viver isso, é mesmo que não ter vivido o Cariri Cangaço. Esse, meu querido amigo Richard, esse é o espírito que nós desejamos perpetuar. E tem aqui o Zé, toda essa descendência do Coronel Raimundo Augusto, né? Isso é realmente fantástico. Por 2 outras vezes tivemos no Tatu. E dessa vez, nós, apesar de compreendermos que haveria um sacrifício de alguns amigos, né? Nós resolvemos não abrir mão de vir aqui, né? Na verdade, esse é um lugar emblemático, né? Não tem casa,
não tem nenhum tipo mas é história, e eu acho que a gente está aqui para isso, né? Outro aspecto interessante que a gente precisa pontuar. Primeira vez, não passava nenhum jumento nessa estrada. E aí Calixto Júnior, com muita determinação, conseguiu fazer com que esses acessos fossem permitidos, né? Colocou trator aí, o cara arregaçou as mangas, né? Para que pudéssemos viver essa manhã histórica, nunca, como vamos fazer lá em Águas Belas, né? Então isso é verdade que nos deixa muito felizes, né? Então, por favor, trinquem os dentes mais um pouquinho, né? Teremos mais um dia, né? Aqui em Lavras vai ser um dia muito rico. Amanhã vai ser uma grande festa em Brejo Santo, para passarmos os restos dos meses de 2019 tendo saudade. Beleza. Isso é que é o melhor. E aí, Rani? Essa é uma grande família. Essa é uma grande família e que a gente tem muita honra e muita felicidade de ter Lavras conosco, tá bom? Me dá um pedaço de rapadura aí, homem, que eu tô com sede. Oh, meu Deus! Então nós vamos seguir. Questão de ordem, ó. Essa fala de Calixto aqui deveria ser aqui na próxima fazenda, né, Calixto? Entretanto, apesar de nós termos, o Calixto ter conseguido passar o trator, em função dos eixos das vans, eles não estão conseguindo passar. Então a gente antecipou a fala do Calixto, porque 90% de probabilidade das Topix não conseguirem chegar. Então, como são colaboradores não, são contratados, enfim, né? Mas também a gente precisa ter esse cuidado e esse zelo, né, na construção dessa história. Então, viu, Calixto, eu até digo que é melhor nós tentarmos viabilizar a volta, já para ir para a fazenda do almoço, que lá e vamos falar do seu avô, né? E do meu pai. Do seu pai, que é o Jorgito, não sei nem se o Jorgito tá aqui também. Aí nada melhor do que o filho, neto, bisneto, né? E Jorgito para nos apresentarem esse personagem histórico e tão forte como Raimundo Augusto. Queria fazer mais uma pergunta, por favor. Eunício de Oliveira, ex-presidente do Senado Nacional, ele é, se eu não estou enganado, de Lavras de Mangabeira. Daqui, é descendente dos Augustos. Já respondeu? Neto de Josefa Augusto de Aquino. Essa era a pergunta, já respondeu. Não sabia. Então, pessoal, vamos lá, vamos caminhando. E outra coisa, tem gente que está pisando pela primeira vez numa caatinga brava, como os cangaceiros faziam. Então sejam bem-vindos à Mata Branca, a caatinga aqui da Lavra da Mangabeira. Nós conhecemos bem essa estamos indo para o descendente do Coronel João Augusto, que é o doutor. Sim. É da família. Estamos aqui retornando das palestras, no local onde o Lampião estava acampado, quando veio fugindo do ataque que fez a cidade de Mossoró, aqui entre Lavras da Mangabeira e Aurora.